Fala pessoal, tudo bom? A dica do tartarugo hoje aí vai para aquela fase bacana que é fazer as esquadrias, né? Pele de vidro, deixar a sua obra aí com acabamento fino, aproveitando a luz solar, claridade, dando aquele toque especial e final na estética da sua obra, tá bom? O vídeo tá bem legal aí, a dica do tartarugo. Um abraço. Esquadrias é um termo técnico utilizado para se referir a aberturas nos ambientes, tais como portas ou portões, janelas, venezianas e aberturas semelhantes. Dessa forma, a esquadria serve para designar essas aberturas nos projetos de arquitetura e engenharia. Apesar de ser um elemento bastante comum, poucos construtores dão a devida importância para a esquadria, aplicando-as de forma incorreta ao longo do projeto e construção. Pensando nisso, fizemos esse vídeo para abordar de maneira completa sobre as esquadrias. Acompanhe conosco. As esquadrias são os elementos bastante corriqueiros no universo da construção civil. Para observá-las, basta observar o ambiente de uma construção convencional, seja casa, escritório ou comércio, e perceber a existência de uma ou mais elementos dessa natureza. Desse modo, entendemos como esquadria um termo técnico que designa os elementos que são utilizados para fechar os vãos que existem no ambiente. Isto é, onde existe uma janela, uma porta ou portão, existe também uma esquadria. Apesar de ser um elemento comum e bastante simples, as esquadrias não são iguais. Muito pelo contrário. Elas podem ser de materiais muito diferentes e, além disso, podem apresentar dimensões diferentes. Elas podem se diferenciar no formato e modo de abertura. O uso da esquadria e a atenção redobrada para esse elemento durante a elaboração e execução do projeto são as mais variadas possíveis. Podemos destacar, por exemplo, o acabamento moderno que a esquadria pode dar a uma construção ou determinado ambiente. Esquadrias de diferentes materiais podem garantir um visual arrojado e moderno para ambientes de uma casa ou empresa. Por isso, é importante sempre levar em consideração o impacto estético que as peças terão no projeto, especialmente para o uso da esquadria em ambientes internos. Dessa maneira, é necessário adequar a linguagem da construção com o estilo da esquadria que serão escolhidas e executadas durante o projeto. Outra grande vantagem é que o uso da esquadria confere aos ambientes uma melhora significativa na ventilação e iluminação natural, melhorando o conforto no interior dos espaços da edificação. Isto é, quanto mais esquadria, mais luz natural e ar fresco tende a circular dentro do ambiente. Vale destacar que, além da quantidade, é importante que exista qualidade na implementação desses elementos, de modo a favorecer a entrada de luz, mas evitando o efeito estufa no ambiente, e favorecendo a ventilação cruzada nos ambientes. Outra importante função da esquadria é a vedação dos ambientes, estancando a entrada de ar e água em excesso. Com a aplicação da esquadria, os ventos e a água da chuva não penetram para o interior da residência ou da construção em quantidades que se tornam danosas para a construção. Para o uso da esquadria interna, como cozinhas e banheiros, os odores, gordura e vapor de água também são estancados. A esquadria também representa uma ótima solução para demarcar e integrar ambientes ao mesmo tempo, especialmente em espaços internos. Isso ocorre pois a esquadria não fecha os espaços de maneira completa, mas limita visualmente cada um deles. Antes de saber como escolher as esquadrias para uma construção, é importante saber quais são os materiais mais utilizados na fabricação de esquadrias. Os principais materiais utilizados em esquadrias são esquadria de alumínio, esquadria de PVC, esquadria de ferro, esquadria de madeira. A esquadria de alumínio é muito utilizada atualmente. Elas apresentam elevada resistência e grande durabilidade. Além disso, não precisam de manutenção constante, conferem um ar moderno aos ambientes e levam ao ambiente uma grande capacidade de vedação. Como ponto negativo para a esquadria desse material, podemos destacar que ela pode custar um pouco mais que as de ferro. Todavia,
Os custos-benefícios com o uso da esquadria de alumínio costumam compensar a sua utilização em relação às de ferro. A esquadria de PVC é a mais moderna do mercado de construção civil. O interior da esquadria de PVC é preenchido com aço galvanizado, o que confere ao material sua alta resistência e durabilidade. Além disso, outro ponto positivo do material é que ele requer uma necessidade de manutenção. Entre as maiores desvantagens do material, podemos destacar o alto custo inicial, que é bastante elevado levando em consideração as operações mais tradicionais. Outro material muito utilizado para a fabricação da esquadria é o ferro. Desse modo, configurem outra alternativa moderna para a esquadria, conferindo charme e modernidade para ambientes internos. Apresenta um valor inicial mais baixo que as versões em alumínio. Além disso, a esquadria de ferro pode ser feita sob medida ou encontrada sob medida à venda em diversos canais de material de construção. Como ponto negativo para esse tipo de material, podemos apontar o processo de oxidação e a necessidade de manutenção constante para evitar a formação desse processo e consequente perda estética da qualidade do material. A esquadria de madeira é mais comum em residências. Em casas antigas você pode observar a aplicação da esquadria de madeira em larga escala, especialmente em regiões distantes dos grandes centros urbanos. Antigamente, esse material era mais encontrado em esquadrias na construção civil, mas o uso do material vem sendo substituído por materiais como alumínio e ferro. Todavia, muitas construtoras e projetistas têm adotado o material para seus projetos. A madeira oferece diversas vantagens como material, como a leveza estética e a indicação de naturalidade aos ambientes. Além disso, a madeira consegue ser bastante flexível quanto ao seu uso. Dessa forma, esquadrias de diferentes tipos e dimensões podem ser executadas com o uso da madeira. O material também costuma apresentar um excelente custo-benefício frente a outras alternativas. Entre as principais desvantagens da madeira como material para esquadria, destacamos a constante necessidade de manutenção para evitar infestação por insetos, corrosão e apodrecimento do material por contato direto com sol e umidade. Existem diferentes tipos de esquadrias quanto ao modo de abertura. Os modos mais comuns são de correr, de abrir, machinhar, basculante, guilhotina, camarão. A esquadria de correr apresenta grande praticidade. São muito funcionais e são mais indicadas para espaços pequenos, pois elas contribuem para economizar o uso da área interna. Essa modalidade de esquadria pode ser encontrada tanto em portas quanto janelas. Uma dica valiosa para quem optar por esse tipo de esquadra é estar atento quanto à qualidade dos trilhos utilizados. Outra modalidade de esquadria muito utilizada são as de abrir. Esta esquadria é de uma folha que giram sobre dobradiças. Desse modo, são bastante utilizadas em portas de entradas e em ambientes internos. Alguns modelos de janela também podem apresentar esse tipo de abertura. A esquadria machinhar é bem similar aos basculantes. Contudo, a diferença está no grau de abertura. Por isso, esse tipo de esquadria proporciona uma ventilação extra ao banheiro sem comprometer a privacidade. A utilização desse tipo de esquadria é mais comum em cozinhas, áreas de serviço e banheiros. A esquadria basculante é aquela que se projeta tanto para fora quanto para dentro do ambiente e em sentido horizontal. São muito utilizados em banheiros, cozinhas e áreas de serviço. A maior parte desse tipo de esquadria é utilizada por janelas projetadas para locais altos, a fim de preservar a privacidade do ambiente. Temos também a esquadria tipo guilhotina. Este tipo de esquadria é muito comum em residências antigas. Esse modelo apresenta duas folhas que podem ser abertas com uma folha baixa e outra para cima. Além disso, permite que as folhas sejam abertas para a mesma posição. Por fim, temos a esquadria tipo camarão ou sanfonadas. Essa esquadria pode ser utilizada tanto para janelas quanto para portas. Nesse tipo de esquadria, a abertura é feita por meio do dobramento das folhas uma sobre a outra, como uma espécie de sanfona. Com esse mecanismo é possível obter uma abertura de quase 100%,
sendo muito indicado para espaços reduzidos e que precisam economizar áreas, banheiros de serviço, por exemplo. É importante tomar cuidado em relação à manutenção desses elementos. Diversos fatores devem ser observados para a escolha da esquadria. O orçamento é o primeiro fator que está ligado aos recursos utilizados para uma construção. Afinal, não adianta querer colocar uma esquadria que prejudicará, ao final, o orçamento da obra, afetando a lucratividade dos construtores ou acabar encarecendo o produto final, deixando-o menos competitivo. Dessa maneira, é importante que o responsável técnico avalie as diferentes opções disponíveis, indicando os materiais com melhor custo-benefício. Vale destacar que, além do valor inicial, é necessário levar em consideração os gastos ao longo da vida útil da obra. Ou seja, com as manutenções. O valor estético de um determinado produto ou material construtivo é um termo muito vago. Todo material tem a capacidade de se tornar agradável ou desagradável em um determinado ambiente. Os fatores que determinam esse resultado são vários, mas todos eles estão atrelados à linguagem arquitetônica escolhida para a obra. Vamos supor que estamos falando de uma construção de um hotel-fazenda no interior de Minas Gerais, cuja linguagem arquitetônica escolhida pelos clientes é o rústico. Faz sentido determinar para estes espaços o uso de esquadria de alumínio de correr? Muito provavelmente não. Para essa situação, o uso mais adequado talvez seja a esquadria de madeira, que trazem a energia do rústico para o ambiente e respeitam o contexto da construção. O local da construção. Isso diz respeito tanto a fatores como clima, cultura e economia local. Se a construção ou edificação para escolha da esquadria está em uma região com baixa oferta de alumínio e ferro, o ideal é evitar que se indique o uso desses materiais para a construção de esquadrias na edificação. Outro ponto está ligado a fatores culturais. Usando o exemplo anterior, as casas de fazenda costumam usar, tradicionalmente, a madeira para a esquadria. É necessário, portanto, respeitar esses fatores. Além do material, uma estratégia legal pode ser o uso de estilos tradicionais desses locais, como esquadria em guilhotina. O clima local afeta diretamente as escolhas dos materiais para a esquadria, pois dão respostas sobre a durabilidade do material naquele espaço. A madeira não é indicada para ambientes de grande variação de umidade, pois ela absorve a umidade e depois a expulsa, mudando toda a sua densidade, ao longo dos anos, se deformando devido a esse processo. Outro exemplo de utilização incorreta de materiais por conta do clima está na escolha do ferro para a esquadria em regiões litorâneas. A oxidação é um grande problema nessas regiões e a esquadria de ferro, nesses locais, tendem a ter uma vida útil bastante reduzida. Para essa ocasião, uma esquadria de alumínio poderia ser uma solução bastante interessante. A disponibilidade de material na região é importante sob diferentes aspectos. O primeiro deles está relacionado ao valor da esquadria de um determinado material. Se o alumínio for escasso na região da construção ou edificação, ele se tornará mais caro, o que prejudica o seu custo-benefício. Outra questão muito importante sobre o mesmo tema está na sustentabilidade. Muita gente acredita que uma casa de madeira é sustentável apenas por ter uma aparência natural. Nada poderia estar mais equivocado. Uma construção, para ser sustentável, precisa estar de acordo com os princípios ambientais, econômicos e sociais. Utilizar madeira em um local com baixa disponibilidade do material pode ser bem menos sustentável do que utilizar ferramentas industriais. Afinal, o transporte do material por longas distâncias vai de encontro aos princípios sustentáveis. Por isso, é importante utilizar materiais que estejam disponíveis na região. A grande maioria dos municípios apresenta seu próprio código de obra, que funciona, na prática, como um manual de instruções de como as construtoras e profissionais devem edificar suas obras. Entre as regras que esses códigos costumam apresentar, destacamos o vão de iluminação e ventilação mínima dos ambientes. Esses vãos precisam ser respeitados para que o projeto seja aprovado na prefeitura. Por isso, é necessário indicar as esquadrias que consigam se adequar às exigências legais.
Entre as normas técnicas que abordam sobre as esquadrias, devemos destacar a BNT-NBR 10.821. Ela aborda sobre esquadrias externas para edificações. A norma trata sobre vários aspectos, como terminologia, requisitos e classificação, métodos e ensaios, requisitos adicionais de desempenho e instalação, manutenção e desempenho acústico. Sendo assim, as esquadrias são um importante elemento nas edificações. Elas servem tanto para garantir iluminação e ventilação natural quanto para garantir o fluxo nas edificações. Não existe esquadria perfeita, mas a mais indicada para determinada situação de acordo com os fatores existentes. E se caso tenha ficado alguma dúvida sobre quais tipos de esquadrias utilizar na sua obra, entre em contato conosco através do nosso Instagram AndersonFranco010. Será um prazer atendê-lo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, sua opinião ou comentário. Até a próxima!